Olá, estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas, também pela internet, através do nosso programa Santiago Entrevista, programa que sempre vai ao ar aqui na nossa cidade de Sete Lagoas, sempre falando das coisas boas da cidade e sempre com foco, principalmente este ano, um foco político. Afinal de contas, temos aí um ano atípico, é o ano das eleições, onde a gente estará aí no final do ano com várias pessoas disputando aí uma vaguinha que seja na Câmara de Vereadores e também alguns, né, lá na famosa cadeira da Prefeitura de Sete Lagoas e várias outras cidades do país, várias cidades vizinhas aqui. A gente já tem ouvido muito falar sobre o que pode acontecer nessas eleições. Nosso convidado de hoje, já de carteirinha aqui do nosso programa, ele que também é pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, Emílio, e também presidente do partido, e ele está aí na corrida, né? Nessa corrida louca, um ano aí que as coisas parecem se modificaram muito devido a essa política que se tornou um pouco diferente depois das últimas eleições, e nós vamos discorrer um pouco aqui sobre esses assuntos e um pouco mais sobre a nossa cidade, as propostas, né, a visão do Emílio com relação a Sete Lagoas, uma visão também sobre esse momento que a gente está vivendo aqui. Não esquecendo que você também sempre pode participar conosco, enviando aí as suas sugestões. Nós temos o nosso site, o nosso contato, tem lá o nosso telefone, o nosso Facebook, temos também aí o nosso WhatsApp. Você pode participar conosco e a gente sempre vai estar dando um retorno para você. Nosso programa sempre é gravado e ele vai ao ar na segunda-feira, com reprise na quinta e no domingo. Mas você pode participar conosco, que a gente encaminha, né, aquilo que você nos passou aí para que seja uma pessoa convidada, ou então a gente procura atender a sua solicitação aqui da melhor forma possível. Emílio, você, eu sei que você tem rodado bastante, esteve fazendo uma visita aqui e acho que foi bastante propício, né? Porque a gente já está entrando aí um pouco nas entrevistas um pouco mais sérias. Eu acredito que, como disse um amigo meu, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas acho que já é um momento importante da gente estar discutindo questões políticas sete-lagoanas, porque o tempo passa muito rápido. Prazer estar recebendo você. Tiago, o prazer é meu, você telespectador da TV Sete Lagoas. Eu começo dizendo, você fala que tem muita água para passar debaixo da ponte, eu digo que está passando um turbilhão debaixo dessa ponte. Eu acho que o Brasil e Sete Lagoas vivem um momento ímpar. A gente, lógico que não queria estar vivendo esse momento de crise, de dificuldade em todos os segmentos, a todas as pessoas, trabalhadores, empresários, funcionários públicos, mas é uma oportunidade de realmente fazermos a mudança necessária. E esse turbilhão, a mudança que você também falou, ela tem muita coisa mudando, tem muita coisa acontecendo, mas a mudança real, a verdadeira, ela só vai acontecer se o povo entender, e eu estou confiante que está entendendo, no seu poder do voto, no seu poder de fazer a mudança realmente. E essa mudança são nas eleições desse ano. Eu estou confiante que elas vão acontecer e é a oportunidade do Brasil, de Minas e de Sete Lagoas darem essa virada. Vamos dizer assim, nós temos que fazer uma curva aí de 180 graus para valer, um verdadeiro cavalo de pau, para que as coisas comecem a caminhar de forma muito diferente do que tem caminhado nos últimos anos. Ô Emílio, eu tenho conversado com pessoas de todas as idades, tenho acompanhado o noticiário quase que o tempo todo, e realmente estou me sentindo surpreso com tanta atrocidade que está vindo à tona. Coisas que a gente fica imaginando que salta aos olhos da gente, né? E a gente se sente às vezes até impotente, né? Vou dar um exemplo que eu assisti essa semana, um dos senadores, né? Fez uma delação premiada e lá ele citou que numa única negociação se foi negociado 45 milhões de reais para a votação de um projeto. Aí você pode imaginar o que vem além disso, né? Nós temos aí uma Lava Jato que está com foco, mas tem várias outras coisas que poderiam estar sendo fiscalizadas. Vamos dar exemplo aí do BNDES, obras do PAC, né? São obras, principalmente as obras, né,
nas cidades, né? As obras municipais, que às vezes existe aquele pregão que, na verdade, a gente acha que é um verdadeiro pregão, mas é um pregão muito falso, né? Então, assim, nesse sentido, é muito preocupante, porque o que eu entendi com tudo isso é que o nosso país é maravilhoso e que ele tem dinheiro demais, mas só que ele está sendo literalmente assaltado. Como é que você vê isso também? Aumentou muito. Você falou que o Brasil é muito rico. Eu escutei uma vez no governo Collor, uma pessoa me falou em São Paulo, e depois a realidade mostrou que era aquilo mesmo. Ele me falou até em tom de galhofa que o Brasil é tão rico que a gente rouba, e no dia seguinte está tudo lá para roubar de novo. E acabou o governo do jeito que acabou, né? Com o impeachment, um presidente cassado, afastado. Nós tivemos um bom governo de transição, que foi o Itamar Franco, mas o que entristece, que nos assusta, você falou dos valores. Anos depois, temos aí 24 anos depois da queda do Collor, nós vivemos situação muito mais grave. Existem avanços, as pessoas estão presas, a Operação Lava Jato está funcionando, grandes empresários, ex-deputados, senadores presos, já é um avanço muito grande. Mas o volume das coisas, quando você ouve uma delação premiada da Andrade Gutierrez, por exemplo, que 1% de Belo Monte foi distribuído aos partidos, pô, mas só 1%, mas 1% são 150 milhões, uma obra de 15 bilhões de reais. E aí se distribui. Pegaram 5 milhões na conta de fulano, como se 5 milhões fosse conta de padaria. Fosse um troco, né? Você está doido? 5 milhões o que se faz em Sete Lagoas? Qual o programa que não dá para ser implantado? Quantas escolas infantis? Quantos céus, como o Céu das Artes, que eu visitei recentemente no Jardim dos Pequis, dá para fazer com esses 5 milhões? Quantas mil pessoas podem ser até verdadeiramente salvas? Jovens aí das drogas, desse flagelo que nos provoca insegurança e depois vai nos custar lá na outra ponta na saúde, podem ser recuperadas com esses 5 milhões. E aí a gente vê assim, não, mas deu 5 para aquele, deu 5 para o outro, deu 1 para o outro, deu 10. E se discute, Santiago, o que às vezes me traumatiza, e eu tenho visto que está traumatizando a população, é que depois o foco vai sendo desviado, virou uma guerra de poder. Isso que tem mais me incomodado ultimamente, a discussão é poder. Que grupo vai ficar no poder, que grupo vai assumir o poder, quem vai mandar, e não se discute há muito, muito tempo no Brasil. Nós começamos a Lava Jato atacando corrupção, e a grande batalha final é as forças que vão ocupar ou que vão perder o poder. Não, e o pior disso aí, que eu acredito, é que o país está rachado. São dois lados, literalmente agora, e o pior é que lados que eram opostos estão juntos, né? E lados que estavam juntos agora estão opostos. O que é isso? Santiago, esse poder político de se negociar e de mudar de lado e a coisa reverter. Que loucura é essa? Não é loucura. Isso aqui é o mais triste da história. Isso é Brasil? Mas isso é que tem que mudar, e a chance de mudar agora na eleição. Porque o que deveria haver era uma grande união nacional para enfrentar essa praga, esse flagelo da corrupção, esse absurdo que foi implantado, e nessa união ter desprendimento. Olha, isso provocou a maior crise econômica da história do Brasil, maior recessão, maior desemprego. E todo mundo aí virou o apego ao poder. Não, eu não posso cair porque senão o meu inimigo assume. E aí aquele que era meu amigo se junta ao meu inimigo porque acha que o meu inimigo vai passar a mandar. E a discussão do país? Ô Emílio, eu tenho uma tese que eu falo com vários amigos, que é o seguinte: tem uma coisa que chama sistema. O cidadão, ele é uma pessoa fora do sistema e outra dentro do sistema. Porque o sistema, quando ele entra nele, é como se fosse um vírus que entra nele e não tem como sair. E aí, infelizmente, eu vou ter que falar isso para você. Você está, de certa forma, fora do sistema. Se você se torna prefeito, você vai fazer parte do sistema. Será que você vai ser o Emílio que a gente conhece? Você vai entrar num sistema e vai ser contaminado por esse sistema? O vírus vai entrar em você e você vai se transformar e virar um baita de um político desses que faz negociatas e mais negociatas, e o que você promete agora vai virar utopia e depois vai virar outro Emílio? Tiago, o que deveria ser normal, é por isso que eu estou rindo, essa vai ser a grande surpresa. Porque eu tenho certeza, eu estou convicto, absolutamente certo, de que eu vou causar essa grande surpresa. Porque eu não vou mudar o que eu sou,
eu não vou mudar as minhas convicções e vou mostrar isso na prática. Porque eu entendo que governar, administrar uma cidade, um país, começa dando exemplo. O líder tem que dar o exemplo, muito diferente do que tem feito aí ultimamente, nesse país todo, nesse Brasil inteiro, nessa Minas Gerais toda, até em Sete Lagoas. A grande surpresa, e essa é a parte mais fácil de administrar Sete Lagoas, e essa eu sei que eu vou fazer tranquilamente, é surpreender as pessoas, dando exemplo de que as coisas podem ser diferentes e que não é difícil ser diferente, não é difícil ser correto, não é difícil lutar por Sete Lagoas, não é difícil mostrar e dar a essa cidade o que não tem há décadas, que é um projeto de cidade. Gente, eu não estou aqui para fazer crítica a fulano, a Beltrano, mas eu faço uma crítica profunda ao que vem acontecendo em Sete Lagoas nas últimas décadas. São décadas, não são anos. Aqui se ocupa o poder, se luta pelo poder. Agora eu quero mandar, agora eu quero ter o poder, aquilo vira meu. Não tem nada disso. E a cidade, e aí nós vimos a cidade de Sete Lagoas pela sua logística, pela sua localização e condição geográfica, estrutural, houve um boom industrial fantástico. Olha as indústrias que nós temos aqui, mundiais, mas e a estrutura pública? Outro dia eu estava conversando, Santiago, com um profissional que me agradou muito, falando sobre segurança, o conhecimento, a capacidade, o interesse na cidade. Nós demos um exemplo, o povo entende, pequeno. Eu me lembro quando meu pai foi prefeito, tem mais de 20 anos, ele doou a sede do tiro de guerra para se instalar aqui, Delegacia Regional de Polícia. Nós éramos subordinados na Polícia Civil a Curvelo, somos até hoje na Polícia Militar. E ele doou, e na época foi uma bela estrutura, na época. Está lá até hoje. Nós somos uma cidade que fabrica caminhão, fabrica tanque de guerra, fabrica locomotiva e faz vistoria no veículo zero no passeio. Tem 25 anos. Cadê a estrutura pública estadual? Cadê a força política? Cadê o grupo político de defender Sete Lagoas? De estarem unidos num projeto. Enquanto isso, nós vemos uma Uberlândia deslanchar. Nós vemos a força política que tem uma Patos de Minas, uma Montes Claros, uma Uberaba, uma Juiz de Fora, e nós estamos aqui. Não, mas de certa forma, Sete Lagoas está bem na parte do desenvolvimento. Eu acho que uma coisa aí que você privado, citou, público não. que você citou com relação a um problema gravíssimo que nós temos, é a posição, né, no ranking que a gente está na questão da violência, que você citou aí, 4º lugar. Não estava na hora de fazer um movimento maior, colocar o Exército na rua, mudar essa situação? Tiago, nós temos que ser realistas. Alguma coisa. Exército na rua não é o município que vai colocar, e muito menos o Estado. Né? Exército é só ação federal. Só o governo federal que pode colocar o Exército na rua. É uma situação de calamidade por 4º lugar. Tá bom. Uma cidade desse tamanho. Mas que não seja o Exército, mas que tivéssemos uma força-tarefa. Isso acontece. Para o Estado chegar, o poder chegar e falar, peraí, aqui eu mando. O que nós assistimos aí no final de 2015, esse começo de 2016? Uma série de assassinatos. Ah, mas é bandido matando bandido, é o traficante matando outro traficante. Não, morreram inocentes. E ainda que fossem só eles, a população está em risco. E aí vai lá alguém no secretário de segurança, depois vai outro não sei aonde, e se reúne. Eu até reconheço a mobilização, e o pior mas que, não houve resultado. Pior que o ano passado eu lembro que, principalmente o deputado, fez uma propaganda enorme de que esse ano a gente teria um reforço na segurança e que a situação de Sete Lagoas iria mudar. E não mudou, né? Infelizmente não mudou. Né? Santiago, quando eu falo que são décadas, eu não quero criticar esse ou aquele agora, e nem é esse ou aquele no passado, mas são. O efetivo policial de Sete Lagoas hoje é menor do que o de 10 anos atrás. Então alguma coisa aconteceu de errado. Ah, mas caiu em Minas tudo bem. Minas aumentou a violência, tudo mal, aliás. Mas Sete Lagoas passou para o 4º lugar. Nós não éramos. Nós não estávamos entre as mais violentas da cidade. E nada foi feito. Quando eu falo de uma força-tarefa, é exatamente enxergar a gravidade da situação e ter força política. Isso é que chama força política, serve para isso. Para chegar lá, bater na porta de quem é responsável, que é o governo do Estado. Mas o governo do Estado está mal das pernas também, está com muita dificuldade. Vamos pensar na situação seguinte, vamos resolver a situação com o que nós temos. O que poderia ser feito? Não, Santiago, aí eu discordo de você, porque o que tem que ser feito é Sete Lagoas voltar a ter voz lá fora. É força política.
Força política que faz o governo agir. Não adianta acharmos que vamos contratar mais 100 guardas municipais. É bom lembrar que a questão da segurança é dever papel do Estado, né? O município já não tem dinheiro para cuidar das suas obrigações. Aí vão contratar mais 10 guardas, mais 100 guardas municipais, vamos equipar, isso custa muito dinheiro. E vamos dar um poder de polícia que ele hoje não tem para combater o crime na ponta, que é obrigação da PM. E muitas vezes a PM combate e depois para na civil porque não tem presídio, porque a justiça não tem onde colocar esse preso, volta para a rua. O problema é muito mais amplo, mas nós não podemos fugir do fato que Sete Lagoas pulou para 4º lugar entre as cidades mais violentas de Minas. E nada aconteceu. Então tem que acontecer. Eu vou dar exemplos, eu estou falando que eu tenho conversado, Santiago, com todo segmento, saúde, educação, segurança, urbanismo, ação social, tenho conversado muito mais do que as pessoas imaginam. Tenho conversado muito sobre segurança. Às vezes um detalhe de custo mínimo. O comando da PM é em Curvelo. É um absurdo. Por que é em Curvelo? Porque Curvelo tinha força política que Sete Lagoas não teve. Para remanejar toda essa situação... Pois é, mas o que fazer para nós só te dar um exemplo. Essa força política? Santiago, o comando é em Curvelo, mas o comandante pode morar aqui. Ele tem que morar dentro do comando. Só a presença física dele aqui, de acordar na cidade, de viver o dia a dia, já é um ponto. Então, esse tipo de pressão política. Aí o município pode até entrar, dá uma casa, aluga. Antigamente alugava casa para juiz, para promotor, era obrigação do município. Mas isso onde ele morar é detalhe, ele mora bem lá, passaria a morar bem aqui. Estou dando um exemplo, gente. Nós não podemos fazer belas reuniões, belos discursos e amanhã mata mais 2, semana que vem mais 3. E o índice de insegurança da cidade só cresce. Realmente... Então, agora tem que ser pensada com projeto de cidade. E eu acho que passa muito pelo fortalecimento político. Gente, política é isso, né? Nós estamos vendo lá em cima, não. Mas Sete Lagoas já foi assim. Lugar comum. Tinha prefeito, deputado, 2 federais. Sim, e eles trabalhavam. Tem quanto tempo que nós não temos as 3 vagas ocupadas? Já ocupamos 4. Agora, ocupados. Mas você acha que nós estamos caminhando para uma situação melhor ou pior? Depende do você que está me assistindo, do povo, do eleitor. E ele é que vai fazer a diferença. Porque os agentes, e aí vamos desculpar mais uma vez, às vezes eu sou muito mal. As discussões políticas de bastidores que eu tenho visto ultimamente não levam à solução. É mais uma vez disputa de poder. Um grupo quer ganhar do outro, um grupo quer assumir o poder, quer tirar o outro do poder. A bandeira é derrotar fulano, a bandeira é dar vitória para Beltrano. Na sua visão, hoje nós temos quantos grupos políticos? 3. 3 grupos. O grupo do prefeito, o grupo do Douglas e o seu. Sim. E por que esses 3? Não dava para modificar isso? Santiago, é normal que haja. Toda cidade tem. O consenso ele é até burro. A oposição é muito bem-vinda, a oposição é importante. A oposição fiscaliza, a oposição aponta. O que eu questiono e o que eu prego muito, e o que eu cobro, inclusive, é projeto de cidade. Isso nós não estamos vendo. Quando dizem que, meu grupo é pequeno, eu não tenho força política, talvez até não com mandato. Mas o que tem gente discutindo, o que tem gente trabalhando, o que tem gente formulando, o que tem gente diagnosticando essas questões. Quem é o seu grupo, em tese? São técnicos, são funcionários públicos, são empresários, são trabalhadores que estão reunindo por segmento e trabalhando. Eu participo das reuniões, eu tenho até a função que é o meu papel de coordenação, de dar um norte, porque também não adianta, se eu quero ser prefeito, não adianta ter um projeto em desacordo com as convicções e aquilo que eu acredito. Nós temos que trabalhar junto, nós não podemos entrar em choque. Então eu dou o norte, o pessoal trabalha, isso tem acontecido muito. E às vezes até mais de um grupo na mesma área, até para termos opiniões diferentes e depois somar o que há de bom nelas todas. Você teve uma opção por, até pelo que você me falou outro dia em off, se sentir numa posição confortável de ficar fora de alguns grupos políticos, porque você acha que essa visão do eleitor de mudança, de novidade, isso realmente é um pensamento seu? Às vezes não se envolver tanto com os grupos, né, conhecidos aí como mais
forte politicamente, isso para você é uma boa? Santiago, É uma coisa diferente. veja bem, eu aprendi, ninguém ganha sozinho. Ninguém é bom o suficiente para sozinho ou pairando acima de todos os demais vencer. O que ganha é uma equipe. Agora, a equipe tem que ter liderança, tem que ter alguém que represente ou encabece. Vou voltar, um projeto de cidade. E no andamento das coisas, eu confesso, já falei com você em off, estou falando aqui em frente às câmeras, nós chegamos a uma situação que eu confesso que no final eu até gostei. Vou dar um exemplo claro, nossa chapa de vereadores. Eu conversei, procurei, fui procurado por atuais vereadores. Tem muita gente ali que eu respeito e admiro, mas caminhou de uma forma em composições políticas que eu não sei, não aprendi a fazer, e agora não quero mais aprender, que fizeram com que no final nós fôssemos ficando sozinhos. E no final eu gostei muito de ficarmos sozinhos, porque dá liberdade. Nós temos uma chapa de vereador fantástica. Chance de fazer algum vereador? Com certeza. Nós temos tranquilidade quanto a isso. Agora, um partido que temos ex-vereadores, temos suplentes, gente que já foi testado, já foi votado, temos gente que nunca participou de política, mas temos liberdade. Nós temos liberdade, por exemplo, para levantar a bandeira, e essa é a primeira da chapa de vereadores, do fim da verba indenizatória. Se tivéssemos lá um dos atuais vereadores, já haveria um certo constrangimento, ou pelo menos uma cobrança. Mas por que o seu vereador, quando estava lá, não propôs, ou não abriu mão? Então, e essa liberdade nós tivemos. E eu estou convencido, o povo nas ruas me mostra isso todo dia, de que o povo quer diferente, quer mudar. E às vezes me cobram. A pergunta que você me fez agora há pouco. Ah, mas você é diferente, eu gosto da sua postura, mas quando você chegar lá, você vai se juntar aos de sempre, aos mesmos, vai ficar igual a eles. E hoje eu tenho a liberdade, não quero ficar sozinho, não, eu quero trazer. Tem muita gente que não está conosco, eu quero conosco, que podem somar, podem contribuir, mas no foco de projeto da cidade. Não venha para cá para esperar pedaço de poder, secretaria tal, ou cargo tal depois, porque não é por aí. Quem Você quiser tá naquela contribuir... linha do Maroca quando ela assumiu. Não, não gosto de me comparar. Eu acho que nós temos... Mas o Maroca, de certa forma, ele fez isso. Ele fez uma mudança e tanto. Ele colocou um secretariado mais técnico, colocou até pessoas de fora. Sim. Ele pelo menos tentou. Tá, bom. Nesse foco seria algo parecido, sim. Né? Agora, nós vamos partir da certeza de que nós vamos entrar com um projeto. Nós vamos entrar sabendo o que tem que ser feito, como fazer, muita coisa, inclusive, dolorosa a ser feita, mas a crise é o momento de você mudar. É o que eu falei no começo da entrevista. A guinada tem que ser dada. Não dá para ter meio termo, porque nós chegamos, gente, uma cidade hoje que arrecada 600 milhões por ano, não é pouco dinheiro, e que não dá conta de pagar o salário do seu pessoal. Não dá conta de manter as suas ruas, os seus canteiros capinados, o seu pavimento bom, o básico do básico, que não dá conta de atender saúde, falta médico, não paga o custeio. É uma coisa até que é importante se dizer aqui, porque no projeto atual do prefeito Márcio Reinaldo tem a previsão aí de crescimento da cidade com a relação àquela região ali que está sendo previsto o Porto Seco, né? São mais 70 mil pessoas. Tá. Isso é uma coisa também já de se preocupar, né? Essas 70 mil pessoas, Santiago, é uma curveira que cresceu nos últimos 10 anos e eu vou voltar. E o efetivo policial hoje é menor do que quando nós tínhamos 70 mil pessoas a menos. Então essa é a gravidade da situação. Então que vamos crescer mais 70, nós vamos colocar mais outra curveira aqui nos próximos 10 anos, nós temos que nos preparar para isso. Não dá para termos caos urbanos. O morador sabe o que eu estou falando. Vai no Jardim Primavera. Se aprovou um loteamento, em tese, super bem urbanizado. Asfalto, guia, meio-fio, água, luz, esgoto. Vai lá para ver. Ou se aprovou um projeto sem olhar, ou não fiscalizou a execução do projeto. Aliás, esse é um mal que a gente vê aí toda hora. Você vê coisas em Sete Lagoas, mas não é possível que não viram o projeto antes. Ou depois, não é possível que não foram lá acompanhar a obra. Então, Sete Lagoas peca por coisas que tem hora que eu fico até sem acreditar e sem entender. E não é só o morador do Verde Vale sabe disso. Ele comprou lote lá num contrato com uma urbanização. O empreendedor não fez. E o poder público que não fiscalizou, que não cobrou?
e agora vai pagar, aí se diz, mas está entrando na justiça para o empreendedor pagar, mas enquanto isso o morador fica lá tampando buraco, fazendo vaquinha para tampar o buraco com cimento, para poder entrar em casa. Então nós chegamos numa situação de caos urbano e administrativo que isso tem que mudar. Agora tudo são volumes. Hoje nós vivemos, Santiago, uma situação de que para se colocar uma placa de trânsito tem que buscar dinheiro em Brasília. Numa cidade desse tamanho, com essa industrialização, e que arrecada 600 milhões por ano. Então algo está muito errado. Você acha que a folha da prefeitura é um dos maiores problemas? E ao mesmo tempo o funcionário ganha mal. Até um certo limite, né? Porque a grande maioria, Santiago. Um limite lá de 10% dos funcionários que... Mas o que trabalha e carrega o piano ganha muito mal. Ultimamente não tem nem ganho. Mas, por outro lado, nós temos mais de 600 cargos de confiança. Eu gosto de fazer comparação, eu insisto, eu repito todo lado. Cidades maiores que Sete Lagoas em Minas, Montes Claros, não tem metade, é o dobro de Sete Lagoas em população, não tem metade dos cargos de confiança que nós temos. Foz do Iguaçu, estou falando que eu fui lá, eu sou curioso, eu vi o jornal. O prefeito estava apresentando um plano lá de redução de 240 para 180 cargos de confiança. Lá tem mais de 300 mil habitantes, nós temos 235. E nós temos mais de 600. Então começa por aí. O que é cargo de confiança? Livre nomeação, o prefeito nomeia quem ele quiser. Normalmente ele atende o vereador, para ele ter o voto do vereador na Câmara. Está errado. O povo sabe que isso está errado, o povo sabe que isso tem que mudar, o povo quer que isso mude. O vereador tem que votar com o prefeito. Muitas vezes o projeto é impopular, porque ele faz parte de um projeto de cidade, ele faz parte de uma situação que tem que ser corrigida. Projetos até que a população vá contra, mas ele tem que estar num contexto maior, de uma mudança na cidade. E o vereador tem que votar no prefeito, porque o prefeito vai atender o vereador, não é com cargo. É entendendo que o vereador é o representante da população, seja do bairro, do segmento social que ele represente. Eu falo isso com meus candidatos, com os nossos candidatos do PSB. Gente, nós vamos atender o vereador, atendendo ele na comunidade, dividindo a paternidade. Qual que é o mal do prefeito ser convencido pelo vereador X ou pela vereadora Y que aquilo é necessário ser feito e dizer que foi o vereador que convenceu? E aí atende o vereador lá do lado da população dele, dando paternidade a ele. Depois como é que o vereador vai ficar contra o prefeito na Câmara? Realmente. Mas é aquela coisa, é uma política que vem, de certa forma, com um vício, né? Mas é isso que nós como é que vai se mudar da noite para o dia? O Márcio Reinaldo, em certas partes da cidade, ele é muito mal visto porque ele mexeu na ferida e ninguém quer que ele mexa na ferida. Tiago, não é verdade? A crise é o momento de se mudar. Eu falo, às vezes eu me lembro quando, em 2008, os sonhos que eu tinha para Sete Lagoas, eu acreditava que eu colocaria em prática, e colocaria mesmo. Grande parte deles, a maioria deles. Hoje eu já canhei nos meus sonhos. Vai ser a administração mais difícil da nossa história. Crise local, crise nacional, crise estadual. Mas é o momento de você mudar. A crise te dá essa oportunidade. Porque a crise é um trauma, nós estamos vivendo uma situação de trauma, uma situação excepcional, e você só corrige o trauma com ação direta. É o caso da saúde. Fratura exposta, se não fizer a cirurgia, não resolve. O trauma está lá, está visível. A situação dos poderes públicos no Brasil hoje é uma fratura exposta. Eu até ouvi uma frase do prefeito, foi até num evento que a gente foi no Clube Náutico, ele dizendo que foi no Ministério das Cidades e foi elogiado porque enquanto ele estava com os projetos todos em abertos para a cidade, tinha um monte de cidade que estava praticamente parada. Então, quer dizer, nós ainda temos uma Sete Lagoas com uma situação muito mais propícia do que várias outras cidades, por esse complexo que é a cidade, por essa visão que os empresários de fora estão tendo com a nossa cidade, né? Isso é um fator positivo também. Sim, Santiago, eu tenho muitas críticas, e não escondo isso. A forma de administração do prefeito, eu acho que tem situações gravíssimas que comprometem até para os próximos anos, mas ao mesmo tempo eu reconheço. Primeiro, a capacidade dele de trabalho, ele exerceu durante esse mandato a função dupla, a que era dele de deputado federal e a dele de prefeito. Isso a gente tem que reconhecer. O papel
que eu digo até o grande papel que ele exerceu de carregador de verbas, de conhecer os caminhos, ele continuou fazendo isso como prefeito, porque ele não tinha um deputado federal a lhe ajudar, né? E eu acho que, por mais que ele tenha caminhado bem nessa situação, o Sete Lagoas perdeu porque, ao invés de ter dois, tinha um, por melhor que esse um fosse. Então, quando eu volto aqui na situação de força política, gente, não é nós elegemos mais um. Ah, vamos eleger mais um deputado, mais dois deputados? Vamos sim, mas inserido num projeto de cidade e não num projeto de poder. Certo. Emílio, vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, a gente vai tomar uma aguinha, já já nós voltamos conversando um pouco mais sobre essa questão política de Sete Lagoas. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho também dos outros pré-candidatos nas eleições de 2016. Já já nós voltamos.